Olá, meus amados, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. É com muito prazer que mais uma vez eu venho neste canal deixar mais um testemunho daquilo que Deus fez em minha vida. A verdade, são milagres que só o Senhor pode realizar. Eu gostaria de ler aqui em Mateus capítulo 21, versículo do 21 ao 22, que diz assim, aliás, do 20 ao 22. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: Como a figueira secou depressa. Ao que Jesus lhes disse: Em verdade lhes digo que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: Levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Era fevereiro de 1997. Eu me achava grávida de 9 meses. Só que eu estava passando por uma situação muito difícil e precisando até de ajuda. Aconteceu que quando eu voltei da maternidade com esta criança, logo ela apresentou um problema na visão. E esse problema se agravou tão depressa que logo supurava e saía sangue. Era inverno, o, o tempo estava muito frio e durante o dia, quando o sol não saía, ela também não abria os olhos. Mas quando o sol abria um pouco, que fosse ela, o sol aquecia, eu colocava ela da cabeça para cima, da minha cabeça para cima, virada para baixo para livrar da claridade, e ela abria uma brechinha de olho muito pouco. Chegou o momento que ela não abria mais os olhos. E um certo dia ela passou 4 dias sem abrir os olhos. Quando eu abri os olhos dela, saiu sangue e pus. Nesse tempo, a conjuntivite estava assolando. Não sei se era conjuntivite. Então, eu fui ao médico, consultei, passaram o remédio para comprar, mas eu não tinha com que comprar. E junto à minha casa, quase anexo, aliás, morava um senhor, um rapaz, solteiro, e ele não era acostumado a ir na minha casa, muito menos 10 e meia da noite. Foi a hora que ele chegou na minha casa e eu estava em frente à porta, chorando. Dentro de casa, sentada numa poltrona, com ela nas pernas, chorando, porque eu estava notando que ela estava cega, hoje já não teria mais jeito. Então ele perguntou por que eu estava chorando, eu neguei. E ele falou assim: sei que está precisando de ajuda, estou vendo que está chorando, mas não quer a minha ajuda, vou me retirar. Ele saiu a passos curtos, como que ele soubesse assim que eu ia chamar ou esperando eu chamar. E quando ele saiu, eu falei assim: sabe o que é que é? Aí ele voltou e disse: diga. Eu mostrei os olhos da minha filha e ele não quis nem ver. Quando ele olhou assim, tirou a vista, aí disse: vá ao médico, consulte que eu compro o remédio. Então eu peguei a receita e disse: está aqui. Já fiz isso, só não tenho com que comprar. Ele disse: daqui a 2 dias eu trago, é quando eu recebo que eu compro e trago, nem que seja à noite. Só que quando este homem saiu, eu olhei para os olhos da minha filha, eu me desesperei novamente. Uma angústia muito grande tomou conta de mim. Ao mesmo tempo que uma fé também muito grande brotou de dentro de mim. De dentro para fora, numa intensidade que eu não pude ficar calada. Eu não somente clamava com os meus lábios, mas eu clamava também dentro de mim. E eu disse: Senhor, se o Senhor curar os olhos de minha filha, não deixar que ela fique cega, porque aonde eu irei? Como será se minha situação
carregar uma filha cega para o resto da vida. Não deixe que isso aconteça. Se o Senhor curar os olhos da minha filha, fizer uma obra completa que ela fique sem sequela, eu voltarei para os teus caminhos. Eu estava afastada naquele tempo. Eu voltarei para os teus caminhos. Onde eu chegar, darei esse testemunho e farei 3 dias de jejum, uma vez por semana, e um jejum fechado, sem água e sem comida. 24 horas. Eu ainda falei, Senhor, me dá um sinal que o Senhor me atendeu, porque a angústia é grande dentro de mim. Se eu amanhecer amanhã, né, de manhã, e mesmo que esteja um dia frio, sem sol, mas eu chegar aqui na porta, eu abrir os olhos dela e ela mostrar pelo menos um pouquinho dos olhos abertos, que eu conheça que o Senhor fez a obra na minha vida, que o Senhor me atendeu. Então, esta semana mesmo, eu já começo a fazer o que eu prometi. Então, aconteceu que, naquele momento que eu falei assim, eu senti algo aqui na minha cabeça. Eu senti algo como que entrasse, penetrasse e descesse por todo. E por essa região aqui, era como um frescor de hortelã. Naquele momento, eu vi a minha casa, que a minha casa era um quarto, só um quarto, mas nada, para mim ela. Eu vi assim, eu olhei, eu vi como se tivesse assim uma coisa que tivesse iluminado, do chão ao teto. Era uma claridade diferente, parecia brilhar a minha casa. E logo me deu sono, foi de repente, foi coisa de segundo. Eu que não dormia, mas eu e ela não dormia todo o tempo que ela estava doente. A gente não dormia direito, só fazia cochilar, ela chorando. Então, naquele mesmo momento, toda a angústia que estava dentro de mim desapareceu. Eu nem sequer lembrava mais que eu estava angustiada. Corri para a cama e me deitei, porque também ela apresentou que estava com sono. Foi coisa de segundo. E eu já coloquei ela na cama, fui acalentar para ter a certeza de que ela estava dormindo só, que eu não acordei mais aquela noite. A porta ficou aberta, um lugar perigoso onde eu morava naquele tempo. A porta ficou aberta, a lâmpada ficou acesa, que a gente não dormia, ainda hoje não dorme com lâmpada acesa. E mosquiteiro, que a muriçoca era muita. A gente não sentiu picada de muriçoca, nem amanhecemos o dia com mancha de muriçoca. Do lado que nós dormimos, acordamos. Nem sequer trocamos de lado. Nem a lâmpada impediu da gente dormir e nem ninguém ruim apareceu em minha porta, porque certamente teria entrado, que não era de brincadeira o lugar onde eu morava. Então, é isso aí. Em Salmo capítulo 18, versículo 6, diz assim: Na minha angústia invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu santo templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Louvado seja Deus. Então, meus amados, quando acordo de manhã, assim que eu acordei, ela também acordou. Eu estava esquecida do voto que eu tinha feito ao Senhor. Eu não lembrava. Eu só amanheci o dia e acordei com uma grande alegria dentro de mim, que eu não sabia nem o que era. A minha vontade era correr para a porta, mas eu não lembrava do voto que eu tinha feito. E ao chegar na porta com ela, como de costume, eu coloquei ela na minha, assim, acima da minha cabeça, olhando para baixo. E vi que ela abriu uma brechinha de olho, bem pequenininha. E naquele dia, naquela manhã, era um dia chuvoso, frio, que era nesses dias que ela não abria os olhos. E quando eu vi aquilo, aí eu lembrei do voto que eu tinha feito a Deus de noite. E quando eu lembrei aquilo ali, aí eu lembrei que era o sinal de Deus,
E eu comecei ali na maior alegria, dava vontade de pular, eu cantava, eu fazia tanta coisa, não sabia mais o que fazer. E o rapaz só chegou com 4 dias depois. E a cada dia minha filha foi ficando melhor. No quarto dia, quando ele chegou, à noite, eu estava sentada na poltrona em frente à porta com ela no colo e cantando. Ele, quando foi se aproximando da porta, ele já foi chamando meu nome, dizendo: "Tás alegre? Tás cantando? O que é que está acontecendo?" Aí eu disse: "Oxe, porque Deus me ajudou, Deus curou minha filha." Aí ele disse: "Como isso?" Aí chegou junto e disse: "Olha, tá aqui o remédio. Eu só comprei esse porque no dia eu não recebi. Foi apenas uma desculpa que ele deu. Aí então eu recebi agora, eu trouxe." Então ele disse: "Como é que tá os olhos da menina?" Eu disse: "Tá bom." "Como bom?" Eu disse: "Deus curou." "Mostra aí." Que quando eu mostrei, ele deu um salto para trás. Ele disse: "Eu creio que foi Deus." Foi Deus, porque essa menina estava cega, eu não ia comprar esse remédio. Eu recebi, mas eu não ia comprar. Depois resolvi comprar, porque para você se conformar, para aliviar a sua dor, porque essa menina estava cega. Eu creio que foi Deus. Ele ficou bestinho, eu creio que foi Deus. Aí nisso ele vai embora. Não sei se ele foi comentar para os outros, nunca perguntei, só sei que ele sai da minha porta e vai embora. E cada dia mais ela ficando melhor. Com 7 dias, minha filha estava boa. Não existia mais, assim, nos olhos dela, nem marca de que ela esteve doente. Para a honra e glória de Deus. Em Jó, capítulo 35, 13, diz assim: "Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atenderá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso." É bem verdade. Somente gritos vazios, se eu tivesse dado naquele dia, se os meus gritos fossem vazios, Deus não teria me atendido. Mas os meus gritos foram gritos verdadeiros de angústia, mas também de fé. Não foi somente de dor, foi de fé. Parecia que algo estava jorrando dentro de mim, mas não era dor, era fé. Naquele momento que eu fiz aquele pedido ao Senhor. Então minha filha está hoje com 28 anos, mãe de 4 filhos, casada, enxerga bem. E uma coisa que eu muito gosto, e ela não sabe o quanto eu fico emocionada olhando para ela, é quando eu estou conversando com ela, que ela fica conversando comigo e os olhos dela fixados nos meus. Eu fico observando dentro do olho dela e lembrando disso aí. Cada vez que eu olho nos olhos da minha filha e vejo ela contemplar o meu rosto, eu me lembro disso. E é motivo de muita alegria para mim. Mas a alegria que eu sinto é com Deus. Por saber que Deus foi tão misericordioso comigo. Você já imaginou a gente ter um filho cego? Não é nem nascer cego, ele nascer bom e depois perder a visão. A mãe, ela sente mais do que o pai. Na verdade, é mais a mãe que carrega para o resto da vida do que o pai. Eu sou muito grata a Deus pelo que Deus fez por mim e continua fazendo. Então, receber de Deus a bênção foi fácil. Difícil foi cumprir o prometido. O jejum, passei 2 anos para conseguir pagar. Cada vez que eu fazia, quebrava. Faltando minutos, quebrava, voltava tudo de novo. Até que eu consegui. Voltar, voltei. Mas foi igual aquele crente Raimundo. Um pé dentro e outro fora no mundo. Até que um dia, quando me vi à beira do abismo, clamei por resgate e o Senhor me resgatou. Mas isso é coisa para outro vídeo.
E sobre dar o testemunho, eu também já testemunhei várias vezes, já contei várias vezes, mas ainda foi pouco. Agora sim, agora eu creio que está melhor, né? Agora eu sei que muitas pessoas vão ouvir o meu testemunho e saber como Deus é poderoso e que Ele não falha em suas promessas. É somente crer e confiar. Em Deuteronômio, ainda em Deuteronômio 23, e o capítulo 23, versículo 21, estou toda atrapalhada aqui. 23, capítulo 21, versículo 21, meu Deus, diz assim: se fizerem um voto ao Senhor seu Deus, não deve demorar a cumpri-lo, porque o Senhor, seu Deus, certamente o exigirá de vocês, e vocês serão culpados de pecado. Então, meus amados, que nós possamos ser fiel com Deus. A gente, quando fizer um voto a Deus, a gente tem que cumprir. Que Deus seja louvado na minha e na tua vida. Que Deus abençoe a cada um que estiver assistindo este vídeo. Louvado seja o nosso Senhor e até a próxima.